We'll be back in the morning when the sun starts to rise. So mama, don't stress your mind. So mama, don't stress your mind. Saudações! Esse vídeo inaugura uma série que vai falar de comportamento. E o nosso primeiro tema é um tema bastante pesquisado e um tema que expõe uma fragilidade de muitas pessoas. Vamos falar de timidez. Melhor do que isso, vamos falar como vencer a timidez. É muito importante entender que ser tímido não é uma característica pertinente à estrutura psíquica de uma pessoa, mas é uma perda de potencial natural. Quando criança, nenhum ser humano é tímido. Suas reservas de expressão são impostas por influências sociais, educacionais e ou familiares que gradualmente constroem bloqueios que interferem pesadamente na dinâmica social. E isso é agravado por experiências frustrantes, traumas e perdas. Mas essa insegurança crescente de ser você mesmo, porque se devemos fazer uma definição básica, a timidez é a insegurança de ser você mesmo, ou seja, não existe nada mais simples do que você ser aquilo que você é. E quando você não consegue isso, você percebe que tem algo que interfere na sua naturalidade individual. Não é apenas uma questão de autoestima. Tem pessoas que têm uma autoestima baixa, mas que não são tímidas. O que significa dizer que é muito mais uma questão de autoconsciência. Mas então, como podemos vencer a timidez? Como superar a timidez? Vamos ver alguns pontos que podem nos ajudar a superar a timidez. 8 pontos que falam da natureza individual de cada um e que na maioria das vezes as pessoas não param para pensar em si mesmas dessa maneira. É necessário que, número 1, você aceite quem você é. Você se aceite. Você possa conviver bem com quem você é. Que você não tenha um problema de aceitar a sua realidade. E quando eu falo de aceitar a realidade, eu não falo em conformismo. Eu não falo em você simplesmente se render a uma situação da sua realidade. Não é isso. É justamente você olhar para a realidade de uma maneira racional. Não significando dizer que você vai permanecer ou que você vai se acomodar. Uma pessoa tímida, na maioria das vezes, ela não consegue se olhar como ela é. E ela olha para a sua realidade com frustrações e com um sentimento de insegurança. É importante dizer que todas as vezes que você se autoavaliar, e isso é necessário, ou seja, o que eu quero fazer, o que eu posso fazer, como eu posso fazer, por que eu não fiz ainda, porque ser tem muito a ver com aquilo que você realiza em si. Ah, mas eu não realizei ainda nada na minha vida. Então, nunca é tarde para começar. E você pode começar hoje mesmo, agora mesmo. Realizar na sua vida não é uma questão de condição, é uma questão de decisão. O segundo ponto para que você supere a timidez é enfrentar os seus medos. É importante dizer que o medo ele faz parte do instinto de sobrevivência e muitas pessoas confundem esse medo com aquela fobia impertinente que faz você se furtar de experiências. Espere, quando você tiver um desconforto, ou seja, você não se sentir confortável com uma situação, você ficar temerário, olha, eu não quero fazer, eu estou inseguro de fazer aquilo. Pare para pensar no seguinte: que riscos pode ter? Existem riscos realmente? Eu posso superar essa situação? Como eu posso superar essa situação? Quando você começa a conversar consigo mesmo e refletir sobre as situações sem folclore, sem ideias preconcebidas, mas você começa a refletir de uma maneira madura, você vai começar a ver que a maioria dos medos que você cultiva são meras inseguranças passageiras sem nenhum fundamento.
Um exemplo disso é pessoas que têm repugnância de sapo e confundem com medo de sapo. Aí você para e pensa, até parece que um sapo vai conseguir engolir a mim em uma bocanhada só. Então é um medo injustificado. Perceba que você precisa lidar com os medos colocando-os diante da realidade. Até porque timidez, se você parar para pensar bem, é um pouco de fuga da realidade. Terceiro ponto. Aproxime-se aos poucos das pessoas. A gente está falando de timidez. Timidez, ela te priva de estar perto das pessoas, de se aproximar das pessoas. Então, pense, você não precisa mergulhar na presença das pessoas de uma maneira repentina. Não, gradualmente. Bom dia, tudo bem? Gradualmente, ou seja, devagar e sempre. Nenhuma aproximação repentina, ela é coerente e muito menos creditável. Perceba que pessoas que se atiram demais têm pouca credibilidade, ou seja, você costuma não dar tanta importância no que essas pessoas falam. Mas se você vai, dia a dia, de uma maneira paulatina, você constrói não só aproximação, mas credibilidade. Um outro ponto muito importante que você precisa parar e pensar é fugir de comparações. A comparação, ela é a parte, ou seja, a fase ou a mais básica de análise. Existem comparações que são extremamente pejorativas. Quando você olha para uma pessoa e diz, olha, ela consegue, eu não consigo, olha, ela faz e eu não faço, olha, ela tem essa capacidade e eu não tenho. Quando você faz isso, você gera uma atmosfera de autofrustração e de autocobrança, como se todas as pessoas tivessem a obrigação de ser iguais, e isso não existe. Entenda que cada ser humano é único em suas particularidades, virtudes e defeitos. Então, nada de comparações. Ponto 5. Acredite em você mesmo. E quando fala acreditar em você mesmo, parte do princípio que ninguém te conhece melhor do que você mesmo. E se você se conhece, você precisa entender aquilo que você é capaz de fazer e aquilo que você não é capaz de fazer. É uma questão de equilíbrio. E quando você tem a consciência que sabe fazer, que consegue, que tem a capacidade de fazer determinada coisa, não existe razão para insegurança, é algo irracional. Mas você deve acreditar, olhar para si próprio e dizer, eu sei fazer isso, eu consigo fazer isso. Não existe razão para insegurança, eu tenho essa capacidade. Existe até pessoas que geram um processo de intimidamento por conta do uso excessivo de modéstia. Pare com isso. O homem modesto, na verdade, ele é soberbo. Ele quer ser elogiado 2 vezes. Olha, você é muito bonito. Não, que é isso? Claro que é. Vê, ele gerou um segundo elogio. Pare com isso. Acredite em si mesmo. O ponto 6, ele é uma base para todos os outros pontos. Aí você pergunta, então por que é o 6? Porque você precisa ir fase a fase, passo a passo. A educação comportamental não é algo repentino e não acontece da noite para o dia. O ponto 6 é, trabalhe o seu autoconhecimento. Tenha consciência de quem é você. E se você acha muito difícil conhecer a si mesmo, então comece hoje, comece agora. Pare em um lugar e comece a refletir. Olha, eu me sinto bem fazendo isso. Olha, eu acredito que eu sou capaz de fazer aquilo. Quando você perceber que tem mais de 3 ou 4 pontos que você começa a dizer, não sou capaz disso, eu não consigo isso, eu não consigo isso, comece a pensar, isso é verdade ou é um comodismo que me induz a entrar na ignorância só mesmo para essa zona de conforto que me enclausura na timidez? Trabalhe o seu autoconhecimento. Já é tempo, hein? O ponto 7 é extremamente importante. Cuidado com a opinião alheia. Você não pode viver em função do que as pessoas falam, do que as pessoas acham.
do que elas acreditam ou deixam de acreditar. Se você tem por termômetro da sua própria vida aquilo que as pessoas dizem de você, imagine só que os fofoqueiros devem ser os grandes gurus da sua vida. Você vê que miséria uma pessoa depender de um fofoqueiro para estabilizar o seu próprio caráter? Entenda que você não pode depender da opinião dos outros. Uma avaliação madura é uma coisa, uma crítica construtiva é outra. E não esqueça, dificilmente uma pessoa ela reconhece as virtudes de outro quando ela própria não conhece as suas próprias virtudes. Você perceba bem que uma pessoa só elogia quando ela tem segurança de quem é ou quando ela tem admiração por outra pessoa. Cuidado com a opinião alheia. E o último ponto. Eu não sei se você percebeu, até aqui eu falei de um modo muito sucinto sobre as tuas particularidades e sobre a tua realidade individual. E que você precisa conhecê-la. E se não conhece ainda, talvez seja esse o problema e esse o ponto gerador de timidez. O ponto 8 é: não deixe que a timidez comande a sua vida. Quem tem que comandar a sua vida é a sua consciência, é a sua racionalidade. O interessante é que lá na Bíblia vem falando, em Salmo 42:5, por que estás abatida, ó minha alma? Eu particularmente eu gosto muito desse versículo, porque é um versículo em que o salmista não está falando com Deus ou com outra pessoa, mas ele está falando consigo mesmo, se autoanalisando. Vem cá, por que eu estou triste mesmo? Por que é que eu estou assim? Existe razão para isso? Precisamos, dia após dia, fazer essa autoavaliação. Conhece-te a ti mesmo. A palavra de Deus nos ensina isso e você vai ter um ganho de qualidade de vida quando você fizer exatamente o que a palavra te diz. Fica a dica, Deus te abençoe, e se você tem alguma dúvida sobre comportamento, pode fazer pergunta. Esse canal aqui é feito para te ajudar. Deus te abençoe. We'll be back in the morning when the sun